O ensaio presente aqui é uma poderosa fonte de análise política, como resultado de vários anos de estudos capazes de descrever ou ao menos tentar demonstrar por qual lógica se dá o poder colonizador e conquistador que segue no âmago da estrutura do poder político humano. Impérios e reinos foram fomentados e dissolvidos ao longo da história por conta da forma que lidavam com a morte em massa. A política sempre se fez presente com a força e a conquista de determinado povo sobre o outro em várias eras de nossa história. No entanto, algumas formas de análise se tornaram insuficientes para descrever ou explicar a subjugação de um povo para com o outro. Por conta disso, a necropolítica se faz necessária para entendermos algumas ações contemporâneas voltadas não somente à conquista e extermínio, mas também à lógica de mercado e economia presente de uma pátria com sua colônia, mesmo que tardia. A soberania na ciência política é o direito do Estado de não se submeter à jurisdição de nenhum outro Estado. Na geografia, ela se dá através dos seus limites geográficos e seu poder sobre tal. E na política em si, o seu poder de escolha, de decisão e de suas próprias leis. O conceito de soberania, aqui exposto, é uma soberania individual, uma política de grupos e de indivíduos, a escolha em si, sobre a vida, a morte, o trabalho e todas as coisas cotidianas. Neste ensaio, o professor Akeli Mbembe utiliza o conceito de soberania como a capacidade de escolher quem pode viver e quem deve morrer. Para ele, este é o limite máximo da soberania e o seu atributo fundamental, porque exercer a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida com implantação e manifestação do poder. Este conceito de soberania, segundo o próprio Akeli Mbembe, nada mais é do que o mesmo conceito de biopoder de Michel Foucault. Segundo Michel Foucault, biopoder é aquele domínio da vida sobre a qual o poder tomou o controle. Mas Akeli Mbembe questiona sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar, ou deixar viver, ou expor a morte. Quem é o sujeito que faz esta lei? Qual a implementação de tal direito que diz a pessoa que deve morrer ou viver? Seguindo este conceito de soberania e poder, e biopoder no caso, ele questiona também se considerarmos a guerra como uma forma de política, devemos também questionar que lugar é dado à vida e à morte e ao corpo humano de modo geral. Akeli Mbembe relaciona a política, o trabalho da morte e o tornar-se sujeito. Ele analisa os conceitos de biopoder, soberania e os estados de exceção, para compreender como se relacionam estes conceitos na sociedade. Seguindo estes conceitos, os campos de morte, os campos de concentração, os campos de refugiados e outros locais são, na realidade, uma metáfora da violência soberana e destrutiva. Para Mbembe, a modernidade esteve na origem de diversos conceitos de soberania e, portanto, de biopolítica. Ele diz que a política moderna define a soberania como a normatização por um grupo composto por indivíduos livres e iguais, capazes de autoconsciência e autorrepresentação, ou seja, um indivíduo capaz de escolher entre a vida e a morte e todo seu exercer de escolha e de trabalho. Exemplos visíveis e chocantes da história recente ocorreram na Guerra Civil Iugoslava, na década de 90 e início da década de 2000, e agora, mais recente, na Síria, que também passa por uma guerra civil, e ambos têm esta aplicação do conceito de biopoder, onde grupos determinam a política e, literalmente, eles definem os grupos que devem viver e que devem morrer. Daí a causa, principalmente, da guerra. O autor observa que, na realidade contemporânea, existem exemplos em que a morte é o nomos do espaço político, ou seja, é a lei. Assim, podemos observar conceitos menos abstratos e mais táteis,
como a relação vida e morte e o próprio conceito de soberania. Ele observa que Hegel, ainda no século XIX, definia que o trabalho é uma forma de enfrentar a morte, mas este também leva à morte do homem, e que o tornar-se sujeito é sustentar o próprio trabalho da morte e a vida do espírito. Para Hegel, a vida do espírito não é aquela que tem medo da morte e se poupa da própria destruição. A vida do espírito pressupõe a morte e vive com isso. Conhecimento absoluto pressupõe a morte. Já Georges Bataille, um filósofo do século XX, relaciona o sujeito, a vida, a morte, a soberania de uma forma comparada com a economia. Ele analisa os fatores da soberania. A primeira é a morte e a soberania com um pico de superabundância, um excesso. A segunda é a morte com uma despesa, quase um luxo. A vida é mais que útil e o domínio da soberania. E a morte ela é causada pelo excesso de soberania, através do sacrifício e da autodestruição. Ou seja, a morte é totalmente uma consequência do excesso de soberania, ou seja, das nossas próprias escolhas. Por fim, ele relaciona a morte com uma forma de soberania ligada à sexualidade. Na sexualidade, segundo ele, existe um ar de violência, como tal, está diretamente relacionado à morte, uma vez que a sexualidade define quem vive. Ela é um fator de geração do ser humano, causando então um equilíbrio. Porque o ser humano não existe sem sexualidade, não se reproduz. Portanto, Georges Bataille compreende a soberania como uma forma de transgressão, porque a soberania abandona os limites. E a morte faz parte desta mesma soberania, ao quebrar limites. A soberania envolve romper os limites e as proibições impostas pela natureza, e até mesmo pelo homem através das leis, inclusive a proibição de matar. E a política é uma transgressão deste equilíbrio, desta economia entre a vida e a morte, entre o excesso e a escassez. Boa tarde, meu nome é César. Eu vou dar continuidade à apresentação do livro da Necropolítica. Especificamente eu vou tratar da questão do biopoder e a relação de amizade, que é um tópico abordado pelo autor. Inicialmente, eu vou tratar sobre o conceito de biopoder. Bom, biopoder, para o autor, ele embasa essa teoria com a visão do Foucault e ele procura uma aplicação na prática política na soberania. Bom, como é que funciona essa teoria do biopoder? Ele remete ao direito à vida. Então, trata de como uma sociedade decide quem vive e quem morre. E essa escolha se dá com base em divisão de pessoas e grupos. Essa divisão acaba gerando efeitos na política e métodos de dominação de um grupo, raças e etnias, e utilizando por vezes o poder do Estado em situações emergenciais, agressões estrangeiras, guerras, para gerar uma noção de inimizade entre povos. Essa parte ela é bastante interessante porque é aqui que nós verificamos essa parte de relação de inimizade, justamente utilizando conflitos como uma justificativa para o controle biológico e sua aplicação social. Nesse aspecto surge uma perspectiva de que como houvesse uma cultura que prevaleceria sobre uma outra e que a outra deveria ser eliminada por consequência. A divisão gerada pelo biopoder, que se expande, se estende ao campo biológico que a gente fala, ele utiliza a questão da etnia, da raça, e quando a gente aborda esse assunto, nós estamos nos referindo ao racismo em si, que é o instrumento do biopoder, para utilizar como uma prática política, para então dominar um povo. Para entender a origem dessa questão do biopoder, o autor ele trata de perspectivas históricas em relação a esse direito à vida. As primeiras teorias que ele levanta são em relação ao surgimento desses aspectos do biopoder, observando que esse tal fenômeno ele surge observado desde os períodos do imperialismo, onde se exercia esse direito de matar,
criando uma ideia de que, de fato, existia um inimigo que era público, que existiam conflitos em determinadas raças e etnias, que gerava conflitos, levava à prática da guerra, e que, por vezes, esses conflitos levavam a expor os próprios cidadãos ao perigo. A aplicação do biopoder ele se dá com o uso de instrumentos, determinados instrumentos, para o controle biológico e logo a morte. Esses instrumentos eles são tanto técnicos quanto ideológicos. Os ideológicos, como nós falamos, remete à cultura. Nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Mas especificamente aqui eu quero tratar sobre instrumentos no aspecto mais técnico e desumano. O autor ele utiliza como exemplo as câmaras de gás nazistas, esse regime político que transformou o controle biológico, que a gente está falando aqui, como algo serial, como se houvesse uma espécie de característica industrial, entre aspas. Utilizaria procedimentos técnicos que também se caracterizavam como rápidos, impessoais e silenciosos, e principalmente em massa. Essa utilização desses instrumentos que eu citei, por exemplo, da câmara de gás e essas características, eles se fundiam de maneiras específicas na sociedade. O que se levava em consideração para a prática desses instrumentos era os estereótipos raciais e a comparação e diferenciação entre as classes, né, como o exemplo que eu passei agora dos nazistas. E vamos ver outros a seguir, no caso da França, onde nós verificamos as práticas políticas que almejam criar uma noção de justiça e de vingança para um determinado tipo de público que deveria ser eliminado, ou dominado na perspectiva de um outro povo, né? E que esse processo de dominação e justiça é baseado na vingança, na punição e na morte. Outros exemplos dados pelo autor que eu ressaltei aqui são as Franças e os inimigos do Estado. Aqui ele parte de uma perspectiva cultural sobre como que a França lidava com essa questão da política de terror, no caso, do controle biológico. Nesse contexto surge a figura da guilhotina, que ele é mais um passo no processo de eliminação dos inimigos. O autor ele pontua que culturalmente era visto como algo menos humilhante que um enforcamento, por exemplo, e que um intuito era tentar criar uma sensação de apaziguar, entre aspas, o aspecto da morte, sendo mais rápido e capacidade de matar ainda mais. Com isso surge esse apaziguar, entre aspas, ele acaba gerando uma interpretação do terror com uma nova função, uma nova vertente da política, sendo que com essa nova política surge uma forma em que os erros e as falhas sociais identificados pelo Estado francês são reduzidos e logo eliminando aqueles considerados inimigos. A seguir, temos o tópico a dominação pelo terror. Nesse ponto específico, eu selecionei uma entrevista de uma jornalista e também professora e pesquisadora, Rosana Borges. Eu queria ressaltar nesse momento que eu utilizei porque ela traz também um viés no cenário brasileiro, mas ela utiliza o conceito em si da dominação, da necropolítica, do controle biológico e do biopoder. Ela conceitua principalmente e logo ela aplica no nosso cenário brasileiro. Um ponto que eu destaco que ela colocou na entrevista é o seguinte, que, entre aspas, né, hoje é um Estado que adota a política da morte, que é o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política de inimizade, que faz a divisão entre amigo e inimigo. É o que se vê, por exemplo, nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras e nos rincões do Brasil. Aqui, basicamente, ela tenta tratar como que o Estado lidar com certos tipos de problema. No caso, especificamente, a gente vê a questão da segregação, do racismo e como que como que o Estado está lidando com um certo tipo de grupos sociais e que, por mais que nós citamos exemplos antigos, como que esse conceito se aplica também na atualidade de maneira bem pertinente e que a violência e logo a morte também é utilizada como uma prática política para tratar certos grupos sociais, e aqui ela colocou, por exemplo, as favelas, as periferias, né, em grandes cidades brasileiras. Bom, finalmente nós temos o último tópico,
que trata do racismo e da ideia de eliminação de inimigos e da segurança pública brasileira. A gente reitera aqui, na verdade, a autora, a Rosana Borges, né, mas também justamente com o autor, né, que a gente utilizou aqui do livro, reiterar esse conceito de biopoder e como isso se aplica na realidade. O que nós vemos atualmente é essa perseguição social a determinados grupos sociais, né? Diferenças de tratamento nas questões sociais e raciais, de gênero, diferente do que ocorre em outros grupos sociais elitizados, e também com o surgimento de novas tecnologias que também são os instrumentos de opressão que disseminam ódio para determinados povos e classes, né? Acaba favorecendo um processo de exclusão das pessoas também, marginalização, criando novos estereótipos que agora são disseminados por conta da tecnologia, por exemplo. E tratando também da relação das expressões como vidas negras importam e como que se aplica em relação à teoria, que basicamente que são elementos novos, né, que a gente citou aqui, a questão da polícia, a segurança pública, tecnologias, são elementos novos, né, instrumentos novos, né, como a gente viu anteriormente, outros instrumentos, mas que também são elementos opressores, que fazem as mesmas divisões entre as pessoas, que buscam a dominação, que decidem quem vive e quem morre, como no caso as vidas negras importam, né, ou lugares marginalizados que sofrem com estereótipos ou são marginalizados, como as favelas. Basicamente, o que nós vemos aqui é uma concretização dessa política do poder, da política da morte, que acaba comprovando a ineficácia do Estado para lidar com a criminalidade ou problemas sociais e as segregações. Bom, essa foi a minha explanação. Agradeço a atenção. Boa tarde. Necropoder e a ocupação colonial na modernidade tardia. No passado, guerras imperiais tiveram como objetivo destruir os poderes locais, instalando tropas e instituindo novos modelos de controle militar sobre as populações civis. Um grupo local de auxiliares poderia participar da gestão de territórios ocupados. Já dentro dos impérios, as populações vencidas tinham status que consagrava sua expoliação. A violência constituía uma forma original de direito. A ocupação colonial era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação de controle físico-geográfico. Essa territorialização foi equivalente à produção de fronteiras, hierarquias, zonas e enclaves, classificando as pessoas com diferentes categorias e produzindo reservas de imaginários sociais, locais. O espaço era a matéria-prima da soberania e da violência. A soberania quer dizer a ocupação, e a ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira pessoa, entre o sujeito e o objeto. Esse foi o caso do apartheid na África do Sul, um regime marcado pela opressão e a pobreza extrema com base em raça e classe social. A ocupação colonial implica, acima de tudo, numa divisão de espaço em compartimentos, definindo limites e fronteiras internas por quartéis e delegacias de polícia, regulada pela linguagem da força. Ou seja, a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem e morrem e pouco importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. É uma cidade com fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão e de luz. Nesse caso, a soberania é capaz de definir quem importa e quem não, ou seja, quem é descartável e quem não é. A ocupação colonial tardia difere das primeiras ocupações coloniais modernas. A forma mais bem-sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea, no caso da Palestina. Antes de falar sobre o tema necropoder e ocupação colonial tardia, é importante ressaltar sobre o significado de necropolítica e necropoder. O que vem ser a necropolítica? É conhecida como a política de morte.
por conta de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E o necropoder vencer o poder de morte. O poder de morte nas mãos do Estado, que o Estado vai definir quem deve morrer e quem deve viver. Então, tendo isso em mente, o texto fala sobre a ocupação colonial contemporânea na Palestina, onde há a necropolítica, por conta de que se é sustentada lá, se é sustentada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir, em decorrências das religiões que lá se apresentam. Então se tem a soberania e a violência executando a necropolítica, e que existem disputas de poder sobre a terra. Então a guerra é predominante naquelas áreas. O necropoder, também um autor cita, é a formação específica do terror. Então, tem 3 características principais. Uma delas, a primeira, é a dinâmica da fragmentação territorial, que é um processo duplo, que vem ser o quê? Impossibilitar qualquer movimento e implementar a segregação, assim como foi em apartheid. Que vai ser para quê? Para que a soberania seja predominante, a soberania seja alta, que ninguém chegue e questione. Então, servir para isso. Como se pode ver, como se apresenta bastante nas mídias e nos meios de comunicação. Então, se tem a segregação explícita. Os territórios ocupados são divididos em rede complexa de fronteiras internas. Também tem isso citado no texto. Então, nesses territórios, se é possível observar a política de verticalidade. E o que vem ser a política de verticalidade? Nada mais é do que a relação entre soberania e espaço. O poder, aqueles que detêm o poder, que são os soberanos, são aqueles que têm total controle sobre a terra, têm o poder sobre todas as terras. Então, e a soberania vertical é resultante da política de verticalidade. Na Palestina, é onde isso acontece, porque ela acontece por meio de redes e pontes de túneis. Então, se tem o domínio total da área e de todos os que vivem por aquela região. Se tem a ocupação colonial. Se tem o espaço sendo utilizado para que o necropoder seja executado. As pessoas daquela área vivem em cárcere, que também pode ser chamado de estado de sítio. Então, essa área vive sobre um domínio de soberania. As pessoas não têm liberdade, então vai se tratar de uma instituição militar, por conta dessa reclusão. A Palestina é citado bastante pelo autor porque se é explícita, mas não fala somente dela, fala de Gaza e Cisjordânia, onde também se apresentam essas características do necropoder. Sim, vai falar sobre a instituição militar por conta que nessas áreas vai ser permitida uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o inimigo externo. Então é mais ou menos isso, que no decorrer do texto se há esse entendimento, se há essa noção de necropolítica e, consequentemente, sobre o necropoder. Máquinas de guerra e heteronomia. Bom, após termos examinado o funcionamento do necropoder nesse contexto da ocupação colonial tardo-moderna, agora vamos tratar das guerras contemporâneas.
Essas guerras pertencem a um novo momento e dificilmente podem ser entendidas por meio de teorias anteriores de violência contratual ou tipologias como guerra justa e injusta. O crescente abismo entre os meios de guerra de alta e baixa tecnologia nunca foi tão evidente como na Guerra do Golfo e na campanha de Kosovo. A guerra aérea, ao relacionar altitude, artilharia, visibilidade e inteligência, é considerado aqui um caso em questão. Durante a Guerra do Golfo, o uso combinado de bombas inteligentes, sensores eletrônicos, mísseis guiados a laser, veículos aéreos não tripulados e, enfim, várias outras armas de alta tecnologia inutilizavam qualquer capacidade do inimigo. Já em Kosovo, a degradação das capacidades sérvias tomou a forma de uma guerra infraestrutural, que destruiu pontes, ferrovias, rodovias, redes de comunicação, centrais elétricas, instalações de tratamento de água e afins. Então, como se pode presumir, a execução de tal estratégia militar, especialmente quando combinada com a imposição de sanções, resulta na falência do sistema de sobrevivência do inimigo. Segundo Zygmunt Bauman, as guerras da era da globalização não incluem seus objetivos conquista, aquisição e gerência de um território. Idealmente são abordagens relâmpago. As guerras da época da globalização, então, visam forçar o inimigo à submissão independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Enfim, já no cenário da mobilidade global, uma de suas principais características é que as operações militares e o exercício do direito de matar já não constituem um único monopólio dos estados, e o exército regular, por assim dizer, já não é o único meio de executar essas funções. A afirmação de uma autoridade suprema em um determinado espaço político não se dá de forma facilmente. Em vez disso, emerge um mosaico de direitos de governar incompletos e sobrepostos, disfarçados e emaranhados, no qual sobejam diferentes instâncias jurídicas de fato geograficamente entrelaçadas. Nessa organização heteronômica de direitos territoriais e reivindicações, faz pouco sentido insistir na distinção entre os campos políticos internos e externos, que são separados por limites claramente demarcados. Junto aos exércitos, aí tem emergido as máquinas de guerra, que são segmentos de homens armados que se dividem ou se mesclam, dependendo da tarefa e das circunstâncias. As máquinas de guerra se caracterizam por sua capacidade de metamorfose. O Estado pode, por si mesmo, se transformar em uma máquina de guerra, por exemplo. Pode ainda se apropriar de uma máquina de guerra ou ajudar a criar uma. Ela pode possuir várias funções. Tem as características de uma organização política e de uma empresa mercantil. Opera mediante capturas e depredações e pode até mesmo cunhar seu próprio dinheiro. Para bancar a extração e exportação dos recursos naturais localizados no território que controlam, as máquinas de guerra forjam ligações diretas com redes transnacionais. Elas surgiram na África durante o último quarto do século XX, em relação direta com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial de construir os fundamentos econômicos da ordem e autoridade políticas. As máquinas de guerra continuam hoje a proliferar através da criação de milícias e grupos rebeldes que passam a controlar territórios inteiros na ausência dos poderes formais de um Estado, tornando-se organizações altamente organizadas e com mecanismos implacáveis de pirataria das populações que ocupam. O sobrevivente é aquele que, tendo percorrido o caminho da morte, sabendo dos extermínios e permanecendo entre os que caíram, ainda está vivo. Ou, mais precisamente, é aquele que após lutar contra muitos inimigos conseguiu não só escapar com vida, como também matar seus agressores. Frisado por Elias Canetti e demonstrado por essas exatas palavras de Mbembe,
discorrido em sua obra Necropolítica na exata intenção de demonstrar a lógica da sobrevivência. Cada homem é inimigo de todos os outros. Uma inevitável conclusão quando se experimenta o perigo e o risco de morte em conjunto. A sensação singular de presenciar o caráter físico do cadáver alheio. É cada sentimento de segurança do sobrevivente sendo alimentado pela morte do inimigo. Esse é o ato de sobreviver. É importante notar que o assunto necropolítica não articula somente a morte causada por um soberano, mas também reflete sobre a soberania de quem causa a morte. Por isso, foi frisada aqui tanto a morte do soberano e agora será frisado a morte com aspecto de heroísmo ou o martírio. São exatos opostos. Um segue a lógica do martírio e o outro acaba por ser um instrumento de poder e demonstração do mesmo. A lógica do martírio funde a vontade de morrer com a vontade de levar o inimigo consigo. Com um aspecto transcendental, com o poder e valor do corpo sendo anexados como resultado de um desejo da abstração com base no desejo da eternidade. O Marte estabelece uma estrutura de demonstração de seu poder e o poder de seus ideais. Sua supremacia em vida é feita a partir de seu suicídio e seu homicídio. A superação dos aspectos físicos visando seus objetivos causa não só uma satisfação mental por levar pessoas, mas por saber que vai causar o terror mesmo sem estar presente. Saber que seus ideais irão possuir atenção dobrada é saber que ele fez parte de um jogo muito bem jogado, e a principal peça desse jogo é o terror. Aliás, ambos possuem essa peça, tanto o soberano quanto o Marte. Como já foi explanado aqui, a morte com aspecto de soberania não diz respeito à própria morte do soberano, mas sim da sua capacidade de controlar as mortes alheias. Martin Heidegger defende que o ser para a morte é a condição decisiva de toda liberdade humana verdadeira. Por conta disso, temos a inevitável conclusão acerca do martírio. O Marte, apesar da maior característica suicida presente, ainda assim consegue se fazer livre pelo seu ato e desapego da vida. Seu conjunto de morte revela o poder que possui sobre seus ideais e sobre suas crenças. Sua morte é o seu poder, sua crença é o seu combustível, sua potência. A conclusão de Mbembe define que as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. Mbembe também demonstra que a noção de biopoder é insuficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte.